Bom, pessoal, vamos fazer mais uma questão do Enem PPL 2019, agora a questão número 109. Vamos juntos. Estamos assim, ó. Um foguete viaja pelo espaço sideral com os propulsores desligados. A velocidade inicial v tem módulo constante de direção perpendicular à ação dos propulsores, conforme indicado na figura. Vamos dar uma olhadinha na figura. Repara aí que você tem os propulsores e uma velocidade v que é perpendicular a ele, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a direção ali do foguete. Então é meio como se o foguete estivesse andando de lado, né? Tá beleza. O piloto aciona os propulsores para alterar a direção do movimento, enquanto o foguete passa pelo ponto A e os desliga quando o módulo da sua velocidade final é superior à raiz de 2v. Ou seja, um pouco mais do que v, né? Raiz de 2 mais ou menos aí, um número um pouco acima de 1, né? Então ele vai ligar os propulsores, vai aumentar um pouco a velocidade e depois ele vai desligar. O que ocorre antes de passar pelo ponto B? Considere as interações desprezíveis. A representação gráfica da trajetória seguida pelo foguete antes e depois de passar pelo ponto B é... Então a ideia é a seguinte, galera. O conceito-chave para você resolver essa questão é o conceito de inércia, a primeira lei de Newton. O que ela diz? Ela diz que todo corpo livre da ação de forças, ou ao menos cujas forças somadas vetorialmente têm zero, ou seja, um corpo cuja resultante das forças seja nula, ele vai estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, enquanto há ação de uma força, essa força altera a velocidade do corpo. Se você não tiver ação de nenhuma força, a velocidade do corpo permanece constante, ou constante do jeito que ela é, e aí no caso do MRU, ou constante igual a zero, no caso do repouso. Bom, galera, então força é algo que altera a velocidade do corpo, não necessariamente algo que produz movimento. É por isso que o foguete, antes da ação dos propulsores, ele não está sob a ação de nenhuma força e ainda assim ele está em movimento. Esse movimento é em linha reta, e em linha reta ele permaneceria eternamente, a menos que sobre ele atuasse uma força, que é o que vai acontecer quando ele aciona os propulsores para fazer com que ele ganhe um certo impulso. Ok? Então, quando os propulsores são acionados, vai surgir ali então um impulso que vai levar ele a aumentar a sua velocidade. Em que direção? Na direção dos propulsores, né? Na direção da propulsão. Ok? Então isso vai fazer com que ele tenha uma velocidade cada vez mais alta, até o ponto em que ele desliga os propulsores. Quando ele desliga os propulsores, ele não vai ter mais esse impulso. Então o que ele vai ter é, de novo, a situação de resultante das forças igual a zero. Então o que ele vai ter, de novo, é um movimento em linha reta. Então ele tem que ter um movimento em linha reta no início, a velocidade dele começa a aumentar e mudar de direção, até o ponto em que a velocidade dele volta a ser em linha reta, mas aí a direção já foi alterada, né? A única situação possível em que você tem algo do tipo é a letra C. Cuidado para não confundir com a letra D. A letra D mostra o movimento em linha reta depois que ele atinge o ponto B. Tá? E ele desligou os propulsores antes de atingir o ponto B. Então, ele, antes de atingir o ponto B, tem que se mover em linha reta na direção onde ele estava naquele momento. A situação onde acontece isso é a letra C. Por isso, resposta certa dessa questão 109, letra C. Vamos fazer mais uma?